Muito bem, senhoras e senhores, eu já fiz um vídeo com o unboxing dos componentes do meu novo PC, já fiz um vídeo com a montagem dessa belezinha e agora, depois de um mês de uso, eu trago a terceira parte contando a experiência de uso, o desempenho em produtividade nos games e tudo mais. Então roda a vinheta e vamos nessa! Aqui na bancada hoje eu estou com o PC montado aqui desse lado, tem até uma tentativa de cable management aqui atrás. Nós temos um monitor, teclado, mouse, fone de ouvido, tudo já no jeito para contar para vocês toda a experiência. Inclusive, um detalhe que eu já vou falar aqui agora, porque senão o pessoal vai perceber depois, é que tem uma gambiarra aqui, ó. Os mais atentos já perceberam que ele tá apoiado num pezinho aqui, ó. Tá vendo? A gente colocou umas tampinha de lente isso aqui. Pra ele não sofrer com o reflexo da mesa aí, ó. Porque se eu fizer assim, ó, fica branco tudo, tá vendo? Aí, pô, pera aí. Investiu tanto num RGB pra vir um reflexo e estragar o negócio? Mas tira a tampa, Will. Você não ficou bom em tirar a tampa no outro vídeo? Mas se eu tirar a tampa, os testes de temperatura que eu vou fazer aqui não vão valer, né? Tem que ser com ele fechado. Então são 4 tópicos que eu trago para esse vídeo. Eu quero falar mais um pouquinho sobre o processo de finalização da montagem, né? Como é que foi a finalização depois que eu gravei o vídeo, a instalação do sistema e tudo mais. Quero falar um pouquinho sobre o consumo de energia dessa máquina, temperatura, que muita gente perguntou como é que fica a temperatura num case, né? Num gabinete compacto como esse, com um ventilador aqui na frente, um atrás e só. E também quero falar sobre o desempenho, que é o que mais interessa, o desempenho em produtividade e games também, que é o que eu mais tenho usado ultimamente, né? Saiu o Doom aí, ó, perdi a vida. Nossa, foi maravilhoso. Jogaço. Vamos começar então pela montagem, a finalização aí da montagem. Se vocês ainda não assistiram aquele vídeo, assistam, vocês estão vendo aí alguns trechos, né? Foi uma loucura essa montagem, 4 horas aqui na bancada. Aliás, bancada sobe, bancada desce, essa maravilha aí da Genio Desks. Entorta pino do processador, desentorta o pino, encaixa tudo ali no gabinete numa posição, muda a posição do water cooler, vai pra lá, vai pra cá, cable management. 4 horas de gravação. Fiquei exausto. Na verdade, no fim dessa gravação, fui pra casa achando que o vídeo tinha ficado uma p***, sinceramente. Mas aí eu lembrei do vídeo da montagem do PC do The Verge. No, God! No, God, please, no! 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 Catástrofe. Chegando em casa eu liguei ele novamente, ele sobreviveu ao transporte numa boa, aliás foi muito prático com essa alça aqui desse gabinete, eu achei muito legal e instalei o Windows numa boa, não deu nenhum problema e eu já consegui sair usando e trabalhando. Depois eu finalizei essa montagem com o Cable Management, que não tinha ficado tão legal, então, aliás, uma coisa maravilhosa desse gabinete é você poder simplesmente puxar a tampa dele e já sair, isso até hoje eu acho impressionante. Então, eu dei uma melhorada aqui na parte traseira, né? Ainda não tá perfeito, eu ainda vou melhorar um pouquinho mais. Mas eu já dei uma melhorada nesse gabinete aqui, colocando algumas coisas aqui na parte superior que estavam aqui na lateral, né? Então, o conector dos LEDs RGB estão aqui. Tem esse controladorzinho aqui da Corsair que eu já vou falar agora. Isso tá nessa caixinha aqui, que tá aqui em cima também. Então, pra galera que tinha ficado com o toque da organização dos cabos, eu dei uma melhoradinha. Precisa melhorar ainda, mas tô chegando lá. Mas a única coisa que eu realmente adicionei aqui dentro, como eu comentei, foi essa fita de LED aqui da Corsair. Na verdade, isso aqui é um conjunto, vem 4 fitas de LED e esse controladorzinho que vocês viram aqui em cima, né? Então, são 4 fitas de LEDs endereçáveis, né? Você conecta aí na verdade, o controlador é USB. Então, você conecta na placa-mãe, no header USB 2.0, sobrou um header USB 2.0. Aí eu conectei esse cabo, esse controladorzinho aqui e aí você controla pelo software da Corsair, que é o iCUE. Nesse kit específico aqui, que é o Lightning Node Pro, você tem essas 4 fitas de LED, que são LEDs endereçáveis, então você controla individualmente a cor de cada um dos pontinhos que vocês estão vendo aqui. Vem 4 fitas e o controlador suporta 2 fitas. E aí você pode fazer uma emenda, né, para você organizar. Então você pega uma fita e emenda na outra. Aqui, como vocês estão vendo, eu coloquei 3 fitas.
Então tem uma aqui desse lado aqui, embaixo da tampa, tem uma outra iluminando a GPU, dando uma corzinha aí pra ela, né? Porque essa GPU não tinha iluminação nenhuma, eu falei que ela era mais básica. E nós temos ali uma fitinha de LED embaixo, aqui na parte de baixo do gabinete, que inclusive ela apagou agora, mas eu tô aqui com o software da Corsair, que é o iCUE, que você controla. Então, ó, vou acender aqui todos os LEDs dessa parte inferior, acendeu, aí a gente tem um efeito de arco-íris aí, que fica projetado na mesa, né? Tipo neon de carro, sabe? Tunado. Tem coisas que a gente fala que a gente se arrepende na hora, né? Mas vai pro ar assim mesmo. Valeu, editor. Essa fitinha aqui, ela já é magnética, mas ela já vem também com um adesivo autocolante. E aqui ela tá aqui embaixo, na parte de baixo aqui do gabinete, né? E ela entra por aqui pelo espaço da tampa frontal. E aqui entra aqui e conecta aqui no conector que tá aqui em cima. E mais uma vez, ó, maravilhoso isso aqui. É só puxar que já sai. Encaixar direito. Aí. Nossa, eu apertei aqui. Achei que eu tinha desligado o PC. Aliás, fiz direto isso, que esse botão aqui, até eu entender que ele é muito sensível. Eu desliguei tanto esse PC, na hora de empurrar ele pro lado, que eu ponho a mão aqui no cantinho. Curva de aprendizado. E aqui no iCUE, que é o software da Corsair que controla o RGB, vocês estão vendo aí o Lightning Channel 1 e o Lightning Channel 2, que são os dois canais aí do controlador de LED. Um deles com duas fitas, que eu comentei, e o outro aqui de baixo com uma fita só. Então, esse modo arco-íris, agora falando do RGB dessa máquina, é muito legal, né, pra quem gosta. Eu particularmente gosto de algo mais discreto, então eu costumo deixar uma iluminação mais comportada. Em caso eu deixo tudo branco, ou tudo azul, ou tudo roxo, sabe? Depende do humor do dia. Então vou mudar aqui, eu vou desativar e vamos configurar. Eu vou começar com a de baixo, ó, apagou tudo. Agora nós temos a de baixo numa cor estática branca. Eu vou colocar tipo um roxo aqui, ó. Deixar mais aqui, ó, puxando pro azul. E vou deixar bem fraco, aqui você mexe na opacidade, ó lá. Isso é muito legal, então você personaliza aí tudo que você quiser. Eu vou deixar um tom mais ou menos por aqui. Vamos agora ao Lightning Channel 2, que é esse daqui que tá aqui e pegando aí para baixo também. Eu vou adicionar aqui um efeito. Voltou aí o arco-íris, eu vou colocar também uma cor estática. E aí a gente tem essa opção de deixar tudo iluminado ou iluminar os pontos individualmente. Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar tudo e eu quero acender só o logo da ASUS e o logo GeForce RTX. Então eu clico aqui, ó, no vazio, ele apagou tudo. Vou selecionar aqui os LEDs que estão próximos ali da ASUS. E aqui, ó, GeForce RTX. Tem que segurar Ctrl aqui para acender os dois. Aí, pronto. Então tem uma iluminação ali, ó, só para a GPU ter um destaque, né? Porque se eu desativar, ó a diferença que faz, ó. A GPU apaga, né? Então perde vida ali na parte de baixo da... É tudo estética. Então o controle dessa iluminação desse produto aqui tem que ser feito só pelo software da Corsair, porque não integra com o software Aura de controle de luz da ASUS, que é da própria placa-mãe da ASUS aí, desse PC. Mas a memória RAM tem essa integração. Então aqui eu tô na área da memória RAM, que também é da Corsair, a Vengeance Pro RGB. Mostra a temperatura aqui para mim. E nas configurações aqui, tem essa opção aqui, ó, Enable Full Software Control. Aí o controle vai também para o software da ASUS, né, Aura. Então eu uso esse software aqui no PC só para controlar as fitas de LED. O software Aura é o que eu escolhi. Hoje a ASUS tem também o Armoury Crate, mas eu achei que você consegue personalizar mais no Aura. Eles fazem a mesma coisa, mas aqui eu achei um pouco melhor, né? Então tem vários efeitos por aqui, mas vamos lá. Eu quero uma cor estática, né? Então eu vou escolher uma cor aqui. Um tom aqui, como eu já disse, né? Estou montando um tom mais próximo do roxo. Vou dar um aplicar aqui e pronto. Tá aí, ó, aplicou. E aí a gente pode mexer na configuração do brilho, por exemplo, né? E aí que vem um pouco da personalização. Que, por exemplo, o logo ROG ali no PCI Express, do M2, ele é muito escuro. Aí você vem aqui, ó, por áreas, escolhe ali o M2, ó, e aumenta o brilho. Ou coloca só ele vermelho, ó. Vou aplicar aqui, ó. Aí, ó, aí ele ganha um destaque diferente. E dessa forma, você pode personalizar quase todos os elementos, né, de RGB. Então essa placa-mãe me dá a opção de personalizar cada um desses LEDs que estão aqui atrás, ó, que são os LEDs atrás dela. Esse logo ROG. E o que mais nós temos aqui? E é isso, e o header RGB, que aqui é o de 9 volts, que está conectado só o SSD, como vocês viram aí, esse SSD com RGB da Team Group, e tem também o outro header, que aí é o de 5 volts, que é nesse add strip aqui, que eu vou colocar verde só para vocês verem a diferença, que aí vai todo o resto que está conectado, né? E a memória RAM, que aí é individual, é a parte. Então, nossa, ficou uma loucura aqui agora, vou deixar tudo branco. Então essa daqui é uma das minhas combinações favoritas. Tudo branco,
discreto, não precisa fazer festa não, mas tá bem iluminado, tá bonito, tá sendo bem exibido, combina aí com a estética desse gabinete minimalista. O loginho ROG ali vermelho, então essa é a minha configuração favorita aí, é que eu costumo deixar. E por falar na experiência de uso, né, a gente acaba tendo um bug aí nessa integração entre o iQOO com o Aura, que é o seguinte, quando eu travo o sistema, olha o que acontece. Travei o sistema aqui, beleza, tá tudo ok. Agora eu vou destravar ele, ó. Olha lá, a memória se perde, não sabe o que está acontecendo e o SSD apaga. Isso acontece direto. Aí para ativar, você precisa ir lá desativar o Aura, ativar o Aura, aí ele volta. Então às vezes dá esses probleminhas aí. Pelo que eu vi, todo software controlador de RGB tem uns bugs assim. O outro lá a gente não conseguia nem acender o bagulho. Cadê minha caneta? Aqui. Galera, acabei de terminar uma rodada intensiva de testes e após muito estudo, nós concluímos que os softwares de configuração RGB são todos uma merda. É literalmente o que eu tenho nas minhas anotações. Tudo uma merda. Bem aqui, ó. Então, para terminar esse papo sobre a montagem e também já entrando na experiência de uso, teve uma coisa só que eu queria ter montado e ter feito funcionar que eu acabei não conseguindo. Que é o seguinte, nesse painel frontal aqui a gente tem fone de ouvido, microfone, duas USBs e uma USB tipo C. Eu queria ter feito essa USB tipo C funcionar, mas o gabinete aqui, ele tem dois headers USBs que ligam na placa-mãe, um para essas duas portas aqui e o outro para USB tipo C. Não tem um header para painel frontal de USB tipo C nessa placa-mãe. Então esse aqui ficou de enfeite, né? Não dá para fazer funcionar. E essa é uma das limitações do modelo da placa Mini ITX. É uma quantidade menor de conectores SATA, de portas PCI Express e também de headers para você conectar USBs, né? Que ela tem a frontal USB 2.0, que está ligado no controlador das fitas de LED, e o USB 3.0, que está ligado aqui nas duas, mas não tem USB tipo C. Então, acho que essa foi a única coisa que eu não consegui fazer do jeito que eu gostaria. Mas tudo bem, tem uma USB tipo C ali na parte traseira. Aliás, tem muita porta USB, tem 8 USBs na parte traseira e 2 aqui na frente, então tá ótimo. Vocês estão sabendo da nomenclatura da USB 3.0, aliás? Tá uma loucura, né? É tudo USB 3.2, aí você tem lá atrás 4 Gen 1 e 4 Gen 2. Gen 1 é 5 GB de banda e Gen 2 é 10 GB de banda. E Gen 2.2 é 20 GB, mas não tem nenhuma aqui. E as da frente são Gen 1. Isso daí, sabe o que era? Era USB 3, 3.1 e 3.2. Virou tudo 3.2 aí com essas gerações. Ó, dei uma aula de USB aqui. E aproveitando que a gente está falando do painel, das conexões e tudo mais, essa daqui é a anteninha Wi-Fi que vem com essa placa-mãe. Então são 2 conectores que a gente rosqueia ali atrás. E aí, na verdade, a antena ela é só essa parte aqui, mas é encaixada nessa base aqui para você deixar. E eu coloquei aqui, ó, ficou tipo um tubarão, ó. Se liga, ó. Coloquei aqui em cima, ó lá. Então tava tão elegante, aí virou um tubarão. Eu ia falar Baby Shark aqui, mas isso ia atormentar tanta gente. E tem um sinal excelente, já tem o Wi-Fi 6, ainda não testei nenhum roteador Wi-Fi 6, mas já tá pronto aí para isso, então, maravilha. Mas eu vou continuar usando o cabo de rede aqui. Próximo item da nossa lista é o consumo de energia, porque eu vinha usando notebooks como máquina principal e o consumo foi sempre bem de boa. Aí com essa máquina aqui eu fiquei curioso para saber quantos watts está consumindo, inclusive pela fonte, né? Que a gente tem aquela fonte pequenininha aqui da Corsair que é 600 watts. E muito curioso, ela tem um ventilador, né, que ventila aqui direto para fora aqui do gabinete, e esse ventilador dela, essa ventoinha, só ativa se ela tiver 50% de uso, né, se ela tiver acima de 300 watts, por exemplo. Eu notei que ela não estava ligando muito, eu não sabia se era defeito ou não, né, porque eu não comprei uma exatamente nova, era meio usada. Aí eu decidi testar, mas um dia eu vi ela girando, então tá tudo ok. Mas vamos lá, vamos ao consumo. Vocês estão vendo aqui que a máquina está em standby, né, ó, tem um processador aqui. Recapitulando os componentes, né? O Ryzen 9 3900X, 32 GB de memória com a RTX 2060, tudo em standby, numa boa. Quanto que tá aí a medição? Eu peguei 1 kW. Aliás, me falaram que eu tenho que falar watts e não watts, porque é o correto. Eu também acho que é, mas eu tô tão acostumado, então eu vou falar watts, desculpa. Em espera, sem rodar nada aqui, nenhum processamento sendo realizado, a CPU tá batendo 2%, 3%, tá aí ó, na casa dos 100 watts, não tá passando disso. Se eu colocar algumas coisas para abrir aqui, ó, vamos ver, ó.
Eita, abriu um monte de coisa aqui, ó. A CPU já pulou para 60% e olha lá, ó, 150 watts. Até um pouquinho mais. Agora vamos testar carga total. Então eu vou colocar alguma coisa aqui para usar 100% da CPU e a gente vai abrir um jogo também. Então nós temos aqui a belíssima timeline de um Loopcast que eu vou colocar para renderizar usando só a CPU. Então tá aqui, ó, em 4K, CPU apenas, render, e vamos ver como é que tá. Então olha aí, tá renderizando aqui o vídeo em 4K, CPU tá batendo aí 90%. Eu tô com o VMix aberto aqui agora com o retorno das câmeras dessa gravação, olha que loucura que vocês estão vendo aí. Não me perguntem como eu fiz isso, eu fiquei na quarentena aqui, eu refiz toda a estrutura técnica aqui do estúdio, ficou uma loucura. Vou tacar um stream aqui sem a GPU, só na CPU. E agora o negócio tá em 100%. Aí agora vamos usar um pouquinho a GPU, para isso que serve o Doom. Ainda não temos sinais de que ele vai explodir. Tá renderizando um vídeo em 4K, transmitindo um vídeo em 1080, tudo usando a CPU e agora rodando Doom Eternal. Abriu? Abriu, olha lá. Olha aí, então, as configurações estão todas no máximo e o jogo tá o quê? Em 50 FPS, mesmo com essa loucura toda aí rodando em segundo plano, render de vídeo, transmissão de vídeo. Acho que tá aceitável, né? Nada mal. E isso vocês estão vendo aí os gráficos aí dos lados, que tá tudo em 100% e a GPU também... Eita, mas cai. A GPU também já deve estar sendo bem usada, então agora a gente já pode ter uma ideia aí de quanto ele tá consumindo. Tá chegando em quanto? 296, 297, quase. Será que passou de 300 em algum momento, Akira? Não passou de 300 watts. Então, realmente, com tudo no talo, não tá passando o consumo de 300 watts. Vem aqui na serra elétrica, vem. Tá, beleza. Chegou? Serra elétrica, 300 watts. Mas olha só que legal observar, eu apertei ESC aqui, já caiu quase 100 watts. Então, em alguns momentos passa de 300 watts, mas é por aí. Eu acho que eu não consigo estressar muito mais do que isso essa máquina. Aliás, nem rodando os benchmarks, quando a gente fez os testes antes do vídeo, chegou a passar de 300 watts que a gente estava monitorando. Então, dá para ter uma ideia do consumo dessa máquina. É de 100 a 300 watts. Quanto que será que consome em standby, tipo desligada? Olha lá, então, desligado, a gente tem um consumo aí de 2,6, quase 3 watts. Eu imaginei que podia ser um pouco mais. Agora vamos ligar aqui, ó. Vamos ver quanto que chega na hora que ele dá o boot. 82, 94, 100 watts. Já tá bootando, olha aí. A média é de 100 a 300 watts. E como referência, aquela super máquina da Asus não passou de 70 watts em standby e chegou a encostar nos 400 com o uso mais intenso. Ou seja, em espera ela é até mais econômica, agora consome um pouquinho mais na hora da paulada. Aproveitando que a gente desligou, tem um negócio que eu preciso mostrar para vocês na BIOS, que agora a gente está falando de temperatura. Vamos falar da temperatura. No começo, em standby, em espera, o processador estava batendo 60 graus. Eu falei, caraca, velho, o que está acontecendo? 60 graus é muito quente. Será que eu fiz uma cagada? Montei um gabinete pequeno e me fudi? Não! Na verdade, quem me foi a Asus. Quando eu vim aqui nas configurações da BIOS, que aliás está rodando a memória RAM 3200 MHz a frequência, sem perder a garantia. Tá bom? O pessoal comentando aí que podia perder esse negócio aí é com a Intel. Eu escolhi a AMD, então, pelo menos nessa parte eu tô de boa. Em outras partes eu não tô tão de boa, mas nessa parte eu tô de boa, né? Espininho entortado, mandando abraço. Eu vou ser sincero com vocês, a primeira vez que eu mexi aqui, eu fiz um overclock automático só pra ver até onde ia. Subiu de 3.9 GHz pra 4 ponto alguma coisa, mas overclock nem é muito meu objetivo aqui, então eu não fucei muito. Mas o Giba da Asus, que aparece aí, ó, no canal da Asus ROG Brasil, ele que é o especializado que manja tudo disso daí, deu uma mexida aqui para mim e deixamos aí meio que num variável, né? Então, frequência base está em 3.800 MHz, 3.8 GHz, mas em algumas ocasiões chega a 4.3, então tá ótimo. Qual que era o meu problema aqui? O meu problema é o core voltage, a tensão do processador. Isso daí, de fábrica, zerado, tava em 1.45 volt. Véi, isso é muito alto. Isso o pessoal não usa nem fazendo overclock. Tem gente que chega nesse processador a 4.5, 4.6 GHz com 1.3 volt. Então ele estava no nativo, no estoque, 3.9 GHz com 1.45 volt. É isso que estava levando a temperatura lá para cima. Então eu baixei isso, tá em 1.2, de 60 graus em standby, foi para 35 a 40 graus.
Aí eu não sei por que essa BIOS da ASUS, que inclusive tá atualizada, tá tudo atualizado, seta esse 1.45. Inclusive eu vi um vídeo do Jay-Z2Cents, que ele falava exatamente isso, ele tá falando isso, e o cara manja pra caramba. Aí eu falei, não, então eu não tô louco, realmente isso daqui... Bom, então se você montar um processador AMD com placa-mãe ASUS, fica de olho nisso se a temperatura estiver alta, pode ser que seja o caso. Eu tenho o Jay-Z aí pra não me deixar mentir. Bom, voltamos então aqui na configuração do abuso. Como vocês estão vendo aqui, ó, tá tudo no talo aqui de CPU, né? Tá usando 100%. Eu tô com o render rolando em 4K usando só a CPU. Já faz um pouquinho mais de 10 minutos aí que isso tá rolando, né? Nós temos aqui o VMix transmitindo o vídeo pro YouTube. Aqui tá rolando o stream em paralelo ao render em 4K. E agora eu vou tacar aqui o Cinebench pra rodar. Tá tudo rodando ao mesmo tempo, então a pontuação dele aqui não conta. Só quero realmente usar 100% da CPU, garantia 100% da CPU, e inclusive um pouquinho da GPU também, porque o Doom Eternal tá rodando aqui. Eu vou tirar o V-Sync, que até agora ele tava com Vertical Sync, pra gente conseguir mais FPS e usar um pouco mais da GPU aí. Tudo no talo aqui as configurações dele, daqui a pouco a gente vai falar da experiência com jogos. Tá aí, a gente tá passando aí de 100 FPS. Enquanto renderiza um vídeo em 4K, transmite um vídeo pro YouTube em 1080 e rodamos o Cinebench, que está com um desempenho melhor do que muita máquina, como por exemplo o meu outro notebook, não ia fazer nessa velocidade nem sozinho. Então é realmente um desempenho impressionante, mas o que interessa nesse momento aqui é a gente dar uma olhadinha nas temperaturas. Então eu tô com o HW Monitor aberto aqui do lado. Deixa eu abrir o gerenciador de tarefa aqui, ó, só para vocês verem os quadradinhos, os cores, os 12 núcleos da CPU aí preenchidos. A GPU que também ali, ó, teve um pico ali durante o jogo. E vamos ver as temperaturas, que é o que interessa. Vamos começar com a CPU. A CPU está chegando em 79 graus. Não está nem virando 80 graus, o que é muito bom. Inclusive tem um outro programinha que eu uso bastante, que é o Core Temp. Ele fica aqui, ó, na área de trabalho aqui. Aí deixa eu clicar aqui, deixa eu abrir ele, ó. Ele também está reportando agora 80 graus. Aí agora chegou em 80. Mas o mínimo que ele reportou aqui foi 45 graus. Então, em stand-by ele fica ali em torno de 40, mais ou menos, né? Às vezes 35 para cima ali, mas nunca abaixo disso, eu nunca vi. Mas também nunca vi ele passar muito de 80. Agora vamos ver a GPU. A GPU nós temos aqui, cadê ela? Aqui, ó, RTX 2060. Nós temos aí 62 graus de temperatura máxima quando eu estava no Doom, aqui do lado. E 48 de mínima. Lembrando que esse teste é feito, né, jogando bastante em áreas que você tem bastante atividade no jogo ou rodando um benchmark. E aí depois você volta e confere quanto estava marcando. Ó, tá 60 graus aqui. O mínimo que registrou foi 48 graus e o máximo foi 62. Então, o máximo que eu vi foi em torno de 70, não foi muito mais do que isso. Até porque o design ajuda. A GPU, né, os ventiladores da GPU aqui embaixo, eles estão muito próximos da abertura aqui do gabinete, né, aqui inferior. Então, já joga ar de fora do gabinete direto na GPU. Então, ventila muito bem. E é isso. Lá em casa não é igual a temperatura aqui do estúdio, né? Aqui tá o quê? 22, 23 graus. Às vezes fica um pouquinho mais quente. Aí pode subir um pouquinho, mas em casa eu nunca vi o processador acima de 85. Antes de eu descer a tensão, que estava em 1.45 para 1.2, o negócio chegava em 90 o tempo todo. Aí eu falava, caraca, passava de 90, né? Eu ficava preocupado. Aí quando eu resolvi isso aqui, ó, chuchu, beleza. Então, pra todo mundo que diz que não, vai esquentar muito, o negócio é pequeno, não tem como esquentar. O negócio pega um pouquinho de ar aqui, ó, já joga lá pra fora. Eu fiquei preocupado com o radiador que tá recebendo o ar quente do gabinete, né? Mas não deu problema nenhum. Então tá uma maravilha em termos de temperatura. Acho que até melhor do que o air cooler ficaria, né? Aquele Wraith Prism. E o consumo tá em quanto ali, ó? Tá em quase 300 watts, não passa disso. Então, é isso aí, ó, que maravilha. Chegamos então ao final para comentar sobre o desempenho, tanto de produtividade, que já rolou um spoiler aí, né, quanto em games para vocês. E o Ryzen 9 3900X com 12 núcleos e 24 threads no total, rodando aí, ó, tá vendo? 4.1 GHz mais ou menos foi o que eu consegui na minha configuração.
ele é muito mais do que eu esperava, é um monstro de desempenho, né, com tantos núcleos assim. No dia a dia, trabalhando, editando vídeo, jogando, muito difícil chegar a 50% de uso dessa CPU. Na hora de renderizar, a maioria dos softwares usa uma combinação da CPU e da GPU. No Vegas, por exemplo, não passa de 50%. Ele usa também a GPU e consegue entregar renders, por exemplo, o Loopcast, quase em tempo real. Então, meia hora de vídeo demora ali 20, 25 minutos para renderizar. Então, tá muito bom o desempenho. Alguns aplicativos estão otimizados, como por exemplo o Premiere, que aí é bem legal de testar. Ele sim, na hora do render, usa 100% da CPU, mas algumas pessoas por aí dizem que essa versão aqui mais recente do CC, né, do Creative Cloud, tá com um probleminha que não tá bem usando. Tá falando que tá usando, mas não tá aproveitando ao máximo, então não tem muito como saber. Mas quando a gente abre um monte de coisa ao mesmo tempo, sem a máquina engasgar, como vocês viram aí agora nessa brincadeira toda que eu fiz, já foi para demonstrar até onde dá para ir com tantos núcleos. Então imagina se fosse o de 16 núcleos, que é o 3950X, ou os Threadrippers, que chegam a 64 núcleos, com 128 threads. E vamos então a um comparativo de render no Adobe Premiere, considerando um projeto com 11 minutos de material em 4K, edição simples com correção de cor e saída em 4K com o codec H264. Eu exportei o mesmo projeto nas duas máquinas e tá aí o resultado. A super máquina da Asus levou 16 minutos para terminar, enquanto o meu novo PC levou 10 minutos. Nesse caso, a GPU diferente, né, a RTX 2060 para 2080, não fez tanta diferença, porque a própria 2060 já oferece aí um bom auxílio no render com os núcleos CUDA. O que pesou mais nessa situação foi mesmo o processador. Então agora vamos aos benchmarks e depois alguns testes com jogos. No Cinebench, que é um dos mais simples, a gente viu ali quando a gente faz o teste de CPU com um único core que teve um avanço considerável, mas quando a gente colocou multicore, aí a pontuação foi quase 3 vezes superior. Já no Geekbench, que faz um teste diferente, ele não tenta usar ao máximo a CPU, ele executa tarefas ali e vê o quão rápido o resultado sai. A gente teve um resultado inferior no single core, mas bem superior também no multicore. E por fim, no 3D Mark, no benchmark de CPU, a gente alcançou também um resultado superior. Então, em termos de CPU, superou bem aquela máquina, lembrando que esses dois processadores tinham aí mais ou menos a mesma faixa de preço, e eu vou falar sobre o preço desse PC aqui no final daqui a pouco. Agora, em termos de GPU, processamento gráfico, é aí que entra aquele contexto que eu falei que eu escolhi a 2060, porque ela era mais básica, e o pessoal ficou sem entender, a 2060 é básica, como assim, não sei o que, aquele choramingo aí, o muro das lamentações dos comentários, e agora vocês vão ver como a 2080, que era o contexto, né, eu falei mais básica, em relação a 2080, ganhou de longe nos FPS nos jogos, que aí é legal mostrar os jogos rodando. Então, no Metro Exodus, a gente teve uma média de 55 frames por segundo em relação aos 87 da outra máquina. Ligando o RTX, a gente também teve uma diferença similar de 52 para 37 frames, e no Shadow of the Tomb Raider e também no GTA V. E apesar que no Counter-Strike, no CSGO, não, até que ficou muito próximo. Em alguns momentos passava de 300 FPS, mas aí também o jogo não é tão otimizado para tirar o proveito da 2080, né? Agora eu acho que a métrica que mais me interessa aqui é a do Doom, não esse Doom aqui agora que eu tô rodando, eu tô rodando Doom dentro do Doom Eternal. Aí, agora sim o Doom, mas deixa eu colocar então a tia, Então tudo no talo aí, ó, rodando a 1080 aqui, sem o V-Sync dessa vez. Então olha aí, no meio da ação, que é o que realmente interessa aqui no jogo, a gente vê uma variação aí de... Alguns momentos cai um pouquinho abaixo de 100, mas alguns momentos também vai um pouco acima, né? Eu notei aí de 80, às vezes cai para 80, até 160. Então a média na real tá em 110, 115 FPS, o que é excelente para um jogo que acabou de sair com tudo no máximo, e é o que eu queria. Né? É o que eu queria aproveitar esse jogo, conseguir, agora eu quero jogar alguns jogos de VR, e pra mim é o suficiente, eu não quero jogar em 4K, por isso que a 2060 tá mais do que o suficiente pra mim. E por fim eu encerro esse vídeo e essa série comentando sobre o preço que o pessoal perguntou
bastante. Quanto custa para montar uma máquina dessas aqui no Brasil? Se você for comprar todas as peças aqui, eu calculei olhando aí nos e-commerces, incluindo o gabinete, você encontra o Lianli TU-150. E aliás, quer ver todos os componentes? Assiste o unboxing e também o vídeo da montagem. Tem links lá nas descrições aí desses vídeos. Eu calculei em torno de 12, 13 mil reais para montar esse PC aqui. Então parece pequeno, parece que não é tudo isso, que a placa é pequenininha, mas realmente entrega um desempenho absurdo, como vocês viram, e tem um custo elevado. Quanto eu gastei? Olha, eu gastei 5 mil reais para montar essa máquina. Eita, nós! Qual que é o código? Qual que é o calapaucios, Will? De viagem em viagem vinha uma peça, aí mais recentemente o Net trouxe o processador, é tudo abaixo de 500 dólares, então entra na cota de boas. O gabinete eu comprei aqui no Brasil, a ASUS cedeu pra mim, por exemplo, a placa de vídeo, então eu tive custos reduzidos aí pra montar essa máquina, mas se você quiser montar no dólar como ele está hoje, é de 12 mil pra cima. É um investimento, né? Não é só uma máquina pra me divertir, mas é uma máquina pra trabalho também. E essa portabilidade aqui dela, né? Com esse gabinete aqui tudo, eu escolhi pensando também nas transmissões que a gente tem que fazer aqui da produtora, porque essa daqui é a nova máquina de streaming que a gente vai usar aqui também, de acordo com a demanda aí. E ó, os pezinhos ficaram ali, ó. Porque agora que a gente está devolvendo a super máquina da ASUS, que infelizmente ela está indo embora, nem deu tempo de roubar a GPU, agora a gente vai usar essa daqui para transmitir os ao vivos do Loop Infinito e também outros jobs aí da produtora. Então é uma baita máquina, um baita desempenho e eu estou extremamente satisfeito e também fiquei muito feliz em gravar esses vídeos. Foi diferente, foi muito legal, peço desculpas pelo atraso dessa terceira edição aqui, mas teremos ainda esse ano mais montagens aí de PCs. O próximo tema é um PC gamer barato, sei lá, de até 3 mil reais. Tô decidindo o valor aí, mas aí eu trago pra vocês. E por fim eu agradeço a ROG Brasil, né, a ASUS aqui no Brasil, a divisão gamer, que me cedeu aí a placa de vídeo, a placa-mãe, como eu já comentei, aí também emprestou esses acessórios aqui pra esse vídeo, que depois eu comento num futuro vídeo também. Se vocês se interessarem por esse tipo de conteúdo, inscrevam-se no canal da ASUS lá no YouTube e também sigam eles, tem o perfil aí no Instagram, os links estão aqui na descrição. Então é isso aí, pessoal, esse é o meu novo PC e essa foi a série montando o meu novo PC. Eu espero que vocês tenham gostado. Gostou? Clica no joinha aí, comenta aí, opina aí também, fala o que você acha que você faria diferente, eu quero saber, eu gosto de ler esses comentários. E a gente se vê em breve. Valeu, galera, e até a próxima! Acabou? Acabou? Caraca, nem acredito.